Já estou voltando com o Paulo Miller, a gente vai falar sobre um assunto seríssimo também. Em Santa Catarina, a gente deu um salto no número de casos confirmados de varíola dos macacos. Paulo Miller tem esse levantamento e divide com a gente. Fala, Paulo Miller. Márcia, antes de sexta-feira, nós tínhamos 7 casos confirmados aqui em Santa Catarina, mas na sexta saiu um novo boletim divulgado pela DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, com mais 14 novos casos confirmados da varíola dos macacos aqui no estado. Então, com isso, a gente chega a 21 casos confirmados da doença. Esses novos casos, eles foram confirmados em Florianópolis, Abelardo Luz, São João Batista, Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville. A situação epidemiológica está assim, com relação à varíola dos macacos. Florianópolis tem 7 casos, Abelardo Luz 1 caso, São João Batista 1 caso, Balneário Camboriú 1 caso, Blumenau 3 casos e Joinville 1 caso. E os pacientes, eles têm entre 23 e 54 anos. Então, aumentou a faixa etária de pacientes, de pessoas que estão com o vírus. A gente lembra que tem toda uma situação que a própria Diretoria de Vigilância Sanitária e a DIV, a Vigilância Epidemiológica, junto com a Secretaria da Saúde, montaram uma estratégia de enfrentamento. Alguns protocolos foram alterados, Então, um desses protocolos é que, por exemplo, o diagnóstico da varíola dos macacos, ele passou a ser mais sensível, o alerta está mais sensível. Então, todos os casos de qualquer pessoa que tem algum sintoma que possa ser de varíola dos macacos desde março, é tratado como um caso suspeito aqui no estado, claro, até a confirmação da doença. Não há nenhum caso grave ainda da doença aqui em Santa Catarina, de acordo com a DIV. Então, a situação é de alerta e monitoramento nesse momento, Márcia. Ô Paulo, o LACEN já está fazendo os testes ou ainda não? Ainda não, viu, Márcia? Os testes eles continuam sendo feitos em São Paulo pelo laboratório Adolfo Lutz, que está fazendo o teste, na verdade, de toda a região sul do país. Então, os exames são encaminhados para lá. Então, o resultado ele demora, em média, 5 dias para ficar pronto e chegar aqui no estado com a confirmação ou não da doença. Santa Catarina ainda está num processo de comprar insumos para o LACEN. O LACEN ele já tem a estrutura tecnológica para poder fazer o teste de detecção da varíola dos macacos, mas precisa dos insumos, ou seja, dos materiais que possam ajudar nesse teste, reagentes, enfim, todo um processo que precisa, materiais que precisam ser usados. Então, o estado está dependendo da compra, já solicitou também para o Ministério da Saúde, que também está aguardando uma liberação, uma aprovação da Anvisa de alguns insumos a partir de todo esse processo. Quando esse processo for concluído junto à Anvisa e ao próprio Ministério da Saúde, o estado deve começar a receber, mas ainda não há um prazo, viu? Havia uma expectativa muito grande que se chegasse entre a semana passada e essa semana esses insumos, mas, como eu falei, não tem uma data confirmada, só essa expectativa. A partir do momento em que esses insumos chegarem aqui no estado, daí sim os testes passam a ser feitos aqui pelo Laboratório Central em Florianópolis, Márcia. Tá aí, Paulo Miller atualizando para a gente a situação da varíola dos macacos aqui no nosso estado. Obrigada por enquanto, volto com você daqui a pouquinho com outras notícias para quem nos acompanha.